uma coisa de você avaliar o que a galera tem feito, que eu acho que é uma coisa errada, que é começar com uma alta dose. Porque justamente isso. Eu tive no consultório algumas pacientes que suportam 20 miligramas de oxandrolona. Se eu pensar, uma dose relativamente alta, que pode androgenizar. Sim. Mas tem mulher que com 5 já enche de acne, já começa a perder cabelo. Como que você sabe isso? Não tem como saber. Depois que acontece, para você tirar, é muito pior. Já teve colateral. Então, baby steps, sabe? Tem que começar com menos dose. Sim. E aí, conforme você vai vendo que tá tudo ok, aí você vai progredindo. É por isso que o acompanhamento é necessário e é por isso que esse negócio leva tempo. Exatamente. Não adianta querer geração miojo de 3 minutos. E é justamente isso. Eu falo, olha, se você não tem no mínimo um ano de dieta realmente planejada, de um treinamento já, entendeu? Mesmo que seja periodizado. Cara, a maioria das pessoas, assim, eu sou super autodidata, eu sou totalmente a favor do autodidatismo, só que tem coisas que não adianta. Não dá. Tem coisas que você fala, vocês treinam. Por que esses caras a maioria treina com treinador? Porque é impossível você chegar no seu limite. Justamente por causa disso, entendeu? Mas eu não tenho grana para pagar um personal. Mas você tem grana, talvez, pro cara montar um treino para você. E outra, o que é pior ainda, né? A gente tava falando aqui de biomecânica agora há pouco, né? Antes da gente começar. Existe um jeito errado de você treinar também. Você pode estar fazendo o mesmo número de séries, os mesmos sequências de equipamento. O 100% errado. Tá roubando ali na hora de fazer. O Thiago fala uma coisa muito interessante. Biomecanicamente todo torto. Porque às vezes os caras chegam para mim e falam, Thiago, você me vê treinando. Você vê que eu faço dieta, você vê que eu faço cardio. Cara, mas não vem, tá errado. É simples, você tá fazendo... Não é porque você tá fazendo tudo isso que tá no protocolo de todo mundo que é o certo, cara. É o que eu falo, 100% errado não é nada, cara. Você tem melhor fazer 50% certo. Então, quer dizer, às vezes o seu treino tá errado, às vezes a sua dieta tá errada, às vezes você não tem que fazer cardio, tá fazendo. Cara, eu sou o cara que me preparo fazendo 25 minutos de cardio. E chego numa condição física até a faltaria razoável. Entendeu? Então, quer dizer, eu faço 25 minutos de cardio. Mas se eu fizer mais, eu sumo. Se eu fizer isso, pra mim não funciona. Então, quer dizer, é minha individual. Eu faço hoje, eu ainda faço. Tem uma paciente que eu sempre conto no consultório, mas uma história muito engraçada, assim, né? Ela veio no consultório, sei lá, de 50 e poucos quilos, tal, dieta, hipertrofia, quero ganhar massa, dar uma magrinha e tal. Dietona lá, sei lá, 1.800 calorias, beleza, nada. 2.200, nada. 2.500, nada. Cara, ela começou a ganhar peso com 3.000 calorias de dieta, mulher de 50 quilos. Entendeu? Assim, então, assim, para a maioria das pessoas, aí ela foi, tal, fez um ciclo de... E essa é uma paciente que suportava, com 20 miligramas de oxandrolona... Nada. Zero colaterais. E aí, fazer uma preparação para competir na wellness. Beleza. Aí foi para um treinador... Aí ela falou, eu tô preocupado com a minha dieta, tipo, 1.200 calorias. Eu falei, é muito pouco pra você, precisa começar lá pra cima um pouco mais. Nossa, ela subiu no palco tão debilitada, sabe, de ter feito tudo aquilo ali, né? Então, assim, pra ela foi completamente diferente. É uma linha fora da curva. Agora, não dá pra pensar que você, né, todo mundo é fora da curva. A maioria das pessoas vão responder de uma maneira mais ou menos homogênea, mas existem esses casos. E é justamente por causa desses casos, né, que a gente tem que individualizar, né? Então, é a questão que você tava falando do treinamento, né? Fala, pra você funciona fazer 25 minutos de cardio, você precisa fazer 1 hora. Senão não adianta. Em tudo, assim, até, por exemplo, a Carol, minha namorada. A Carol nem dieta faz, né? Exato, mas eu cheguei pra ela. Porque se ela não faz dieta, ela melhora. Então, foi porque, como ela tá num período de fora de competição, louco isso. Eu via que o corpo dela começava a puxar. Quando a gente começava a comer, ela vinha na minha. Eu tava fora de competição também, comecei a comer e ela começou a vir na minha. E eu vi ela treinando, eu falei, cara, tá evoluindo pra caralho. Então, quando ela chegou assim, uma época, eu falei, cara, não faz dieta. Come a comida da dieta, mas come o que você quiser, cara. Você entendeu? E o corpo dela foi só evolução. Então, quer dizer, se você falar isso pra uma outra menina, a menina vira uma bola, de repente. Entendeu? Lógico, tem ali uma estrutura que você cria, que você segue algumas diretrizes ali de treinamento. E também criou uma parada, né? Assim, né? Então, tipo, por exemplo, o cara chega pra mim e fala, Thiago, como você treina? Eu treino assim. Mas se eu fosse te orientar para começar a treinar, começa assim. Você chegou aí. Aí de repente no meio do caminho você vai ver, né? Mas você tem uma linha de raciocínio ali que talvez todo mundo começa por ali. Né? Isso é individual de cada médico, de cada treinador. Mas, cara, a regra, e ainda mais eu acho que nesse esporte, é tantos pequenos fatores, tantas coisas que elas têm que se unir. Né? As coisas têm que estar interligadas para dar certo. Né? Então, para você achar o que interliga com aquela pessoa, não é em 3 meses. E quer ver uma coisa, né? Você tem uma necessidade de ter alguém que tem um olhar clínico para falar, precisa de mais costas,
posterior da coxa tá fraco. Porque você treinando de uma maneira que não é certa, não balanceada, você piora desbalanços musculares. E aí você ainda joga esteroide junto, cria ainda uma estrutura muscular muito forte, o tendão demora mais para adaptar, tendão, ligamento, articulação, cápsula articular, demora mais para adaptar, você cria uma grande força muscular, o tendão tá mais fraco, e esse cara não tem estrutura de longo prazo de treino. Aí você tem uma lesão, aí tem um desbalanço. Exatamente. Aí o cara tem um encurtamento do peitoral, ele tem uma anteroversão do ombro, aí ele começa a fazer elevação lateral, começa a ter síndrome do impacto no ombro, né? Exatamente. Então por treino errado muitas vezes, entendeu? Então corrigir esses desbalanços, porque eu falo, o fisiculturismo é lindo, né? Porque é uma evolução estética da sua máxima muscularidade na definição, na simetria e na proporcionalidade. Agora, esse esculpir, precisa saber quem é que faz isso, né? Eu fiz até curso de árbitro da FBB, né? Você deve ter feito também. De você olhar e falar assim, cara, aqui tá ruim, precisa ganhar aqui Mas tem primeiro. que ter esse olho clínico também. Tem que ter esse olho clínico. E quem tem esse olho clínico? Quem tá se olhando no espelho? Não. É alguém que geralmente faz isso. Então, eu sempre falo, cara, precisa ter um treinador, precisa ter alguém que vá te orientar. Você quer ir para esse caminho? Se for esse o beleza, objetivo... se você quiser treinar para, né, sacar a camisa ali e tal, pô, beleza, ok. Mas se você realmente quer evoluir com um físico de qualidade, né, que todo mundo olha para você e fala, nossa, esse cara é um bodybuilder. Precisa. Vale a pena o investimento. O investimento nisso é melhor primeiro, depois do esteroide.